Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Podes ledos sinos ter no coração, e uma paz constante sempre em profusão. Trilha a senda estreita aqui, viva Cristo sempre em ti, e Ele os sinos tanger-te-á no coração. Podes ler os sinos ter no coração, e uma paz constante sempre em profusão. Trilha a senda estreita aqui, viva Cristo sempre em ti, Ele os sinos tanger-te-á no coração. Sempre dos sinos a soar, sempre no teu coração. Leva, pois, o Salvador, seja onde quer que for, sinos tangerá em teu coração. Mas o amor de Cristo podes conhecer, e esse amor aos outros dar a entender. Fala sempre só do bem, mas de amor ações também. E Ele os sinos tanger-te-á no coração, sempre dos sinos a soar, soa sempre no teu coração. Leva, pois, o Salvador, seja onde quer que for, sinos tangerá em teu coração. Lê dos sinos a soar, sempre no teu coração. Leva, pois, o Salvador, seja onde quer que for, sinos tangerá, sinos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre.
Convosco agora, Roberto Rabelo com a sua palestra. Em Gálatas 3:24 lemos: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O apóstolo São Paulo emprega a palavra aio, ou pedagogo, para representar a ideia de lei, o sistema legalístico do povo escolhido que vigorou antes de Cristo. Esse sistema envolvia a lei civil dos hebreus, a lei cerimonial dada no Sinai para regular o culto simbólico de Israel, e a lei moral dada no princípio do mundo e repetida no Sinai. Todo esse sistema de leis servia para ressaltar o pecado e a inabilidade do homem de salvar-se a si mesmo. Servia também, particularmente a lei cerimonial, ao propósito de apontar para aquele que pode salvar, nosso Senhor Jesus Cristo. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. No versículo 25 lemos que, tendo vindo à fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O sentido é, ao vir à fé, ao se tornar mais claro o plano de Deus de salvar o homem pela fé, como resultado da encarnação, vida, ensinos, morte e ressurreição de Cristo, ao vir o Salvador para o qual os símbolos da lei cerimonial apontavam, o sistema legalístico deixou de vigorar como sistema. Os que abraçaram o plano da salvação pela fé, os que receberam Jesus, São Paulo fala aos cristãos, como se vê pelos versículos seguintes, não estão mais debaixo do aio. Eles já chegaram ao alvo, que é Cristo. Implica isto em que o decálogo foi abolido? A melhor resposta é a que São Paulo mesmo dá. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3:31. Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei. São Mateus 5:17. O sentido é claro. A fé ou o advento de Cristo não invalidou a lei moral. É fato que a lei cerimonial foi abolida pela morte de Cristo. O expresso propósito daquela lei era apontar ao remédio para o pecado, o sacrifício de Cristo. Vindo este, ela se tornou supérflua. Mas a lei cuja violação constitui o pecado, o Santo Decálogo, continua em vigor. Pecado é a transgressão da lei. 1 São João 3:4. Houvesse a lei moral dos 10 mandamentos sido abolida e não haveria pecado. Onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4:15. Se não houvesse pecado, não haveria lugar para o Evangelho. A crença em que o Santo Decálogo continua em vigor é mantida pelos cristãos em geral. Estes divinos mandados, diz a Enciclopédia Católica, tratando dos 10 mandamentos, são considerados como em vigor sobre toda a criatura humana. A Igreja Luterana ensina, cremos e confessamos que, embora os que verdadeiramente se convertidos a Deus acham-se mediante Cristo o constrangimento da lei, não obstante não se acham, por essa razão, sem lei, premiu para o exato propósito de poderem meditar na lei de Deus dia e noite e continuamente exercitar-se na observância dela. A Confissão de Fé de Westminster, aceita por presbiterianos, batistas e congregacionalistas, diz: a lei moral requer para sempre obediência de todos, tanto das pessoas justificadas como das outras. Por sua vez, a Igreja Metodista ensina: embora a lei dada por Deus mediante Moisés, referente a cerimônias e ritos, não esteja em vigor sobre os cristãos, não obstante cristão algum está livre da obediência aos mandamentos chamados morais. Qual é a função da lei moral sob o Novo Testamento, isto é, desde a morte de Nosso Senhor? Como se relaciona ela com o Evangelho? Como norma da vida perfeita que é, a lei revela o pecado. Ela mostra a condenação e a desesperança do homem. E este é o seu papel, mostrar o pecado, a condenação. Quando alguém mente, a lei aponta para a falta, pelo mandamento não dirás falso testemunho. Quando alguém se apropria do alheio, a lei mostra o pecado, pelo mandamento não furtarás. O apóstolo São Paulo diz que pela lei vem o conhecimento do pecado, Romanos 3:20. Noutra parte ele declara: mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu reconhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Romanos 7:7. É por essa razão que São Tiago compara a lei de Deus a um espelho, porque, diz ele, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural,
pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. São Tiago 1, 23 a 25. Aí está, a lei de Deus é o nosso espelho espiritual. A lei mostra o pecado, mas não pode salvar dele. Diante da lei, o infrator dela só se sente condenado e sente-se sem esperança, pois o salário do pecado é a morte. É isso que São Paulo estabelece em Romanos 7, onde ele descreve a experiência que teve após aperceber-se do alcance espiritual da lei. Ao abrir Deus os seus olhos para o verdadeiro sentido da lei, ele viu o pecado como sendo sobremaneira maligno. Versículos 9 a 13. Qual foi a consequência dessa compreensão do seu estado espiritual? São Paulo se angustiou por ela. Desventurado homem que eu sou, disse ele, quem me livrará do corpo desta morte? Mas foi ao sentir a gravidade da condição de sua alma que ele foi levado a desejar ajuda. Só então apreciou o Salvador e recorreu a Cristo. Escreveu ele a seguir, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7, versículo 25. Assim a lei, nosso espelho espiritual, mostrando o pecado, faz sentir a necessidade de Cristo, o divino médico da alma. Ninguém procura o médico se não sente que está enfermo. Ninguém vai a Cristo se não sente que é pecador. O Sinai deve ferir com os seus relâmpagos antes que o Calvário brilhe com a sua luz. A pontiaguda agulha da lei deve penetrar na alma antes que esta receba o fio de seda do Evangelho. São de Charles Spurgeon, famoso evangelista inglês, as palavras: digo que privais o Evangelho do seu mais hábil auxiliar quando pondes de lado a lei. Tirais do Evangelho o aio que deve trazer os homens a Cristo. Eles jamais aceitarão a graça enquanto não tremerem diante de uma justa e santa lei. A lei, pois, serve a um fim muitíssimo necessário e abençoado, e não deve ser removida do seu lugar. O Dr. Alberto Barnes, comentando Gálatas 3:19, diz: a lei foi dada para convencer os homens do pecado e assim ser uma auxiliadora e preparadora da obra da redenção mediante Cristo. Dessa maneira, a lei de Deus, o Santo Decálogo, continua sendo um aio que leva a Cristo. É do nosso mais alto interesse mirarmos no espelho divino frequentemente. Como parecemos diante dele? Conforma-se o nosso viver com os seus 10 preceitos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás nem lhes darás culto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 23 a 17. A lei do Senhor é um transcrito do caráter divino. Ela pede de nós vida perfeita, vida como a que Jesus viveu. A vida que Jesus viveu como homem, como nosso exemplo, foi uma demonstração da vida que a lei requer. Não está em nós produzir essa vida. Nenhum mortal já viveu vida perfeita. E assim, no que depende de nós, estamos sem esperança. Temos de dizer como São Paulo: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas em Cristo temos salvação. O Salvador Jesus Cristo perdoa o pecado, apaga os nossos passados maus atos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1, versículo 9. Ele nos muda a vida, imprime os preceitos da lei no coração, faz que vivamos como a lei requer espontaneamente. A promessa de Deus sobre a nova aliança ratificada na cruz é: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus 8, versículo 10. Prezado ouvinte,
Ao contemplares a vida no espelho divino, sob a luz do Espírito Santo, percebes que estás aquém do alvo. Sentes-te condenado, perdido, mas lembra, tens um Salvador. Achega-te a Ele. Cristo te dará perdão e te dará poder para viveres em harmonia com a lei, como Ele viveu. Terás então a segurança do céu. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mais que isto, serás feliz vivendo como Jesus viveu, obedecendo-lhe e servindo-o por amor, pois deveras compensa servir a Jesus. Servir a Jesus, oh que doce prazer, nele há alegria e gozo eficaz, é céu confiar e cumprir o dever, compensa servir a Jesus, compensa servir a Jesus, mais e mais, compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais, serás feliz servindo a Jesus. Compensa servi-lo embora sofrer, fazendo que for é bom ser leal, traz graça infinita cumprir-lhe o querer, compensa servir a Jesus, compensa servir a Jesus, mais e mais, compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais, serás feliz servindo a Jesus. Esse é um dos programas semanais da Voz da Profecia. A palestra que acabaram de ouvir será impressa. Os que desejarem cópias gratuitas da mesma poderão obtê-las solicitando-as da Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. Para facilitar o estudo do livro divino, a Voz da Profecia preparou um curso sobre as Escrituras Sagradas que oferece gratuitamente aos seus ouvintes. O curso é muito fácil e bastante breve. Tem apenas 26 lições. Caso Vossa Senhoria ainda não esteja inscrito nesse curso, peça a sua inscrição nele hoje. Para isto, é bastante escrever-nos dizendo: solicito inscrição no curso gratuito sobre as Sagradas Escrituras. Dirija a carta à Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Não se esqueça de dar o seu nome e endereço bem legíveis. O nosso endereço: A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. Ouça-nos com seus familiares, sintonizando com esta emissora na semana que vem, no mesmo dia e hora desta irradiação. E agora, finalizando, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.